Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e, por favor, isso não é uma discussão sobre posição política, é sobre dignidade humana. Hoje vamos entender de onde vem o racismo. Imagine que você não sabia sobre cachorros e foi apresentado para um. No primeiro contato com ele, você descobre que ele lambe, gosta de brincar, corre atrás de bolinhas ou gravetos, não gosta que puxem o seu rabo e pode morder se ficar nervoso. Quando você conhecer outros cachorros, não vai precisar aprender tudo isso de novo. Nosso cérebro encurta caminho criando categorias e forma uma representação do que mais ou menos todos os cachorros têm em comum, criando um estereótipo. E fazemos isso com tudo no mundo: objetos, bichos, situações e até pessoas. Essa categorização é importante para entendermos o mundo. Quem aprendeu que animais compridos, sem patas e com escamas eram venenosos e deveriam ser evitados, sobreviveu mais do que quem tentou testar se todas as cobras são mesmo venenosas. Da mesma maneira que se você estiver perdido em um lugar desconhecido, vai procurar informação de pessoas das categorias que imaginem serem mais informadas, como policiais ou moradores locais, e não de crianças, por exemplo. Filmes, quadrinhos, jogos e a mídia em geral funcionam usando essas categorias para tornar a história mais familiar, ou seja, criando clichês. O vilão russo ou com sotaque alemão, o asiático que sabe lutar, o personagem mau que se veste de preto, o bárbaro ou bruto burro e vários outros clichês que nos trazem a familiaridade com a história que estamos vendo. O problema acontece quando atribuímos valores, comportamentos, emoções ou atitudes a um estereótipo sem justificativa. É daqui que surge o preconceito. Piadas de português só funcionam para nós porque já temos um estereótipo, hipóteses sobre como eles se comportam para as quais buscamos confirmação. Não adianta contar a piada do Manuel para um russo ou um esquimó, eles têm outros estereótipos dos quais tiram sarro. Como já explicamos no Nerdologia sobre polarização, e como Rupert Brown explica em Prejudice e Social Psychology, quando categorizamos grupos, tendemos a exagerar a diferença entre eles e ignorar a diferença dentro de cada grupo. Em um trabalho de 63, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford mostraram para voluntários retas de vários tamanhos, com uma diferença de 1 centímetro. Ninguém teve problemas em julgar quais eram maiores ou menores, mas quando agruparam as mesmas retas menores como retas do tipo A e as retas maiores como do tipo B, as pessoas passaram a julgar as retas do tipo A como muito menores do que as B. Algumas vezes, estereótipos são tão fortes que acabamos reforçando a nossa expectativa, como Robert Rosenthal e Leonard Jacobson demonstraram em um estudo de 1965. Eles inventaram um teste de inteligência, escolheram aleatoriamente um grupo de alunos e disseram para os professores que eles eram do grupo de grandes expectativas, que tinha tirado as melhores notas no teste. Depois de um ano, aplicaram testes de inteligência reais nos alunos e descobriram que aqueles marcados como os mais inteligentes realmente foram melhor no teste. O que levou os autores a concluir que os alunos se sentiram mais confiantes e os professores deram mais atenção para aqueles que já esperavam que fossem melhor. A performance e motivação das pessoas estão diretamente ligadas ao estereótipo em que elas se encaixam. Enquanto vivíamos em pequenas sociedades, a noção de que fazemos parte de um grupo que deve ser favorecido e que os outros grupos deveriam ser hostilizados foi valiosa para nossa evolução. Tanto que essa criação de estereótipo e o comportamento preconceituoso aparecem muito cedo no nosso desenvolvimento. Faça como Megan Patterson e Rebecca Bigler, da Universidade do Texas. Divida uma turma de pré-escola entre aqueles de uniforme azul e os de uniforme vermelho, e em pouco tempo eles vão se tratar favorecendo os amiguinhos de mesmo uniforme, discriminando os outros em um princípio de segregação, independente se os professores fizeram alguma distinção de uniforme. E se os professores tratarem de maneira diferente alguma das cores, o comportamento segregacionista fica ainda mais forte. Com pelo menos 6 meses de idade, bebês já são capazes de reconhecer gênero e etnia das pessoas. E até os 2 anos e meio de idade já atribuem o comportamento a certos grupos, como meninos ou meninas, e preferem interagir com crianças do grupo do qual se sentem parte, como aquelas de mesma língua e sotaque, como o próprio André já demonstrou. Com 3 anos de idade, as crianças são capazes de reconhecer e passam a preferir os grupos que são mais privilegiados pela sociedade. Mesmo sendo criadas por pais que não são nem fazem comentários racistas, e independente da própria etnia, com 3 ou 4 anos de idade, crianças já acham que bonecas brancas são mais bonitas e mais bem comportadas do que negras. Isso porque parte do desenvolvimento das crianças é observar e aprender com o mundo que vem à sua volta. Assim como o sotaque que desenvolvem é o da sociedade em que convivem e não dos pais, uma sociedade racista gera crianças racistas. Quando um dos poucos exemplos de negras na TV era esse, uma apresentadora de telejornal pode ser algo inaceitável para alguns.
Por isso, ensinar às crianças que racismo acontece e que pessoas são discriminadas por pertencerem a certos grupos funciona muito melhor do que fechar os olhos e não comentar a respeito. Preconceito é um comportamento que aparece naturalmente e reconhecer que ele existe é o primeiro passo para acabar com isso. Mesmo a ciência tem sua parcela de culpa e já foi muito usada para justificar os conceitos de raça e uma suposta superioridade branca. O curioso é que hoje sabemos que não só as diferenças genéticas dentro dos grupos étnicos pode ser maior do que entre eles, como descobrimos que os povos europeus se reproduziram com outra espécie de hominíneos, os neandertais, e ainda herdaram parte do genoma deles. E os povos asiáticos se reproduziram com outros hominíneos, os denisovanos, ou seja, os humanos mais geneticamente humanos são os povos africanos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para combater preconceitos e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao professor de Psicologia Cognitiva, André Souza. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que foi invadida por produtos Marvel, seu nerds! Almofadas, porta-retratos, bandejas de notebook com luz, aventais, máscara de dormir, canecas, copos, garrafas de alumínio, squeezes, quadros com luz, até a almofada de viagem para pescoço. São muitos produtos com Homem-Aranha, Hulk, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Avengers. Enfim, nerds, vai lá encher sua casa dos heróis Marvel na nerdstore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.